algum questionário físico que você tenha vontade de colocar na plataforma, não que seja necessariamente que precise de material, mas algum questionário que pergunte alguma coisa sobre hábitos da parte física, que você queira colocar no questionário, mas que ainda não teve a oportunidade, que talvez o questionário ainda está meio extenso, ou que você está validando se o questionário vale a pena ser posto e tudo mais. Foi uma pergunta bem interessante, porque fechando aquela anterior, a gente tem sempre aquele princípio: baixo custo, alta aplicabilidade, né? E, ou seja, uma fácil reprodutibilidade. E quando a gente pensa nisso, a gente fez até uma conexão recente, né, sobre o tempo de TV e câncer de intestino. Quando esse estudo foi realizado, se não me engano, com mais de 40 mil pessoas, e foi encontrado a relação do tempo de TV com o câncer de intestino, o próprio autor descreve que naquela época eles começaram a coletar esses dados no início de 2000, não existia ainda, né, tanto tablet, tanto computador, plataformas onde a pessoa ficava gastando tempo. Então foi a limitação do estudo. Pensando nisso, nesse momento, onde a gente tem aí o Netflix, onde hoje ela tem maior ganho no Brasil do que o SBT. Ela recebe mais com 50 funcionários do Brasil. Eu não conheço quase um ser humano que não tem Netflix. A gente vem hoje investigando muito, muitas pessoas chegam em casa e ficam vendo. Eu diria que uma pergunta que vai surgir na plataforma, sem dúvida, é quantas horas você vê de Netflix. E eu diria que se a gente pudesse até rastrear cada vez mais o tempo de TV, ou principalmente as mídias, o que as pessoas estão vendo, é fundamental. Então a gente tinha uma era que era tempo sedentário, de comportamento sedentário, sentado. Aí a gente evolui para tempo de TV, relação de depressão, suicídio, algumas outras coisas. E a gente começa a entrar assim, o que é que você está vendo? Então eu vejo como Netflix uma pergunta que vai entrar, e eu não sei ainda qual vai ser a estratégia para saber o que é que você está vendo. Como analisar como isso, analisar isso, porque a gente tem, por exemplo, resultados do grupo do Eklund, por exemplo, com 1 milhão de pessoas, que eles falam que a relação do tempo sentado é uma, que parece que a atividade física protege as pessoas quando você tem muito tempo sentado. Ou seja, se torna ativo, ele te protege. Mas quando a pessoa está sentada vendo TV, esse mecanismo não é o mesmo. Caramba. Parece que quando você está vendo TV, o exercício não te protege da mesma forma. Nas atividades vigorosas, protegem a pessoa que vê TV, fica sentado, mas não vê TV. E ele não sabe explicar ainda. Então, a relação causa-efeito disso. Então, eu penso muito que para o futuro, essa relação, por exemplo, do YouTube, por exemplo, meus filhos não só veem Netflix e YouTube. Eles nem sabem, né, o que é SBT, o que é Record, nada, Band acho que nunca nem ouviu. Né, o Marco está aí também. Então o que eu vejo? O que essa pessoa está vendo em comportamento sedentário? Então ela está sentada, né, eu tive um caso, uma pessoa esses dias me falou assim, a minha sogra, ela fica vendo 10 horas de TV. E ela fica vendo muito seriado. Você está preocupado com isso? Eu falei, estou, porque a gente sabe que existe essa relação do que a gente vê. A gente tem aquele trabalho, né, que até o próprio Arnold Goring cita no livro dele, que as pessoas que viram um documentário de Madre Teresa de Calcutá tiveram uma resposta diferente de hemoglobina e de GA, e as pessoas que viram morte, guerra, tiveram uma alteração diferente do GA. Muda a genética. Diminuindo a resposta imune pelo que você está vendo. E então eu diria que ainda estou em busca, estamos em análise, mas certamente vai ter uma pergunta lá. Quanto tempo você vê de Netflix por dia? Eu diria Netflix ou Prime, algumas plataformas, né, que a gente pode estar direcionando, porque vai para lá, porque a pessoa fala ver TV, né? Hoje a pessoa compra TV para ver Netflix. Tanto que hoje os controles já vêm com Netflix, né? Também com o YouTube, né? Então a gente tem que investigar mais sobre isso.